Querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam transbordando em sua vida. É uma alegria imensa começar hoje uma nova série com você, explorando um dos tópicos mais fascinantes, capacitadores e, por vezes, mal compreendidos da vida cristã: os dons espirituais. Alguma vez você já se sentiu apenas mais um na multidão, dentro da igreja? Já se perguntou qual é o seu papel específico no grande plano de Deus? Já observou outros crentes operando em áreas com uma habilidade ou unção que parecia ir além do natural e se questionou: será que Deus tem algo assim para mim também? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, então esta série é especialmente para você, porque a resposta que a palavra de Deus nos dá é um retumbante sim. Deus não apenas tem um propósito para você, mas Ele mesmo te equipou sobrenaturalmente para cumprir esse propósito. Hoje, abrimos a porta para entender o que são esses presentes divinos, por que eles são tão importantes e como eles se manifestam na vida de cada crente. Vamos nos basear principalmente no que o apóstolo Paulo ensina em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, mas também faremos conexões com outras passagens importantes. O próprio Paulo começa o capítulo 12 dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Se o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo deu tanta importância a esse assunto, a ponto de não querer que fôssemos ignorantes sobre ele, é porque compreendê-lo é absolutamente vital para a nossa saúde espiritual individual e para o funcionamento saudável de toda a igreja, o corpo de Cristo. A ignorância sobre os dons pode levar à passividade, à frustração, à inveja, à desunião e a uma igreja que opera muito abaixo do potencial que Deus planejou para ela. Portanto, vamos buscar esse conhecimento juntos. Então, a primeira pergunta: o que exatamente são dons espirituais? A palavra grega mais comum usada por Paulo é charismata, que vem da raiz charis, significando graça. Portanto, dons espirituais são, literalmente, presentes da graça, manifestações da graça. Não são habilidades que desenvolvemos por nosso próprio esforço ou mérito. Não são talentos naturais com os quais nascemos, embora Deus possa certamente usar e capacitar nossos talentos naturais para seus propósitos. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para serem usadas no serviço a Deus e aos outros para a edificação da igreja. São ferramentas divinas, manifestações do poder e da graça de Deus operando através de nós. Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso escolhe capacitar você e eu, pessoas comuns com habilidades divinas, para realizar sua obra na terra. Que privilégio extraordinário! É crucial distinguir dons espirituais de talentos naturais. Um talento natural, como cantar, tocar um instrumento, ter habilidade atlética, ser bom com números, é uma capacidade inata ou desenvolvida que qualquer pessoa, crente ou não, pode possuir. Um dom espiritual é uma dotação específica do Espírito Santo dada a um crente após a conversão para um propósito espiritual. Deus pode sim ungir um talento natural e transformá-lo em um dom ministerial poderoso. Por exemplo, alguém com talento natural para a música pode receber o dom de ministrar louvor de forma ungida, mas o dom em si é a capacitação sobrenatural do Espírito operando através da pessoa. É o Espírito Santo quem faz a diferença e quem é a fonte desses dons. Paulo é enfático em 1 Coríntios 12, versos 4 a 11. Ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 4. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 5. E diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Versículo 6.
E conclui no verso 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A fonte é una, a Trindade Santa, com uma ênfase especial no Espírito Santo como o distribuidor soberano. Ele decide quais dons dar a cada pessoa, como lhe apraz, segundo sua sabedoria perfeita e seu plano para a igreja. Isso é libertador. Significa que você não precisa se sentir pressionado a ter um dom específico que admira em outra pessoa. Você não precisa invejar o dom de ninguém, nem se orgulhar do seu próprio dom como se fosse uma conquista pessoal. Os dons são presentes da graça, distribuídos soberanamente pelo Espírito. Nossa parte é receber com gratidão, descobrir o que Ele nos deu e usar fielmente para a finalidade que Ele determinou. E aqui chegamos a outra verdade fundamental e incrivelmente encorajadora: a universalidade dos dons. Quem recebe dons espirituais? Todos os crentes. Cada pessoa que nasceu de novo pelo Espírito de Deus recebe, no mínimo, um dom espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou para proveito comum. E no verso 11, ele reforça que o Espírito reparte particularmente a cada um. O apóstolo Pedro ecoa isso em 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Percebeu? A cada um. Não há exceções. Não existe crente sem dom. Não existe membro do corpo de Cristo que seja inútil ou descartável. Se você é um seguidor de Jesus, lavado pelo seu sangue e habitado pelo seu Espírito, você é uma pessoa espiritualmente dotada. Deus te equipou com uma capacidade sobrenatural para servir. Talvez você ainda não saiba qual é o seu dom ou como usá-lo, mas ele está aí. Esta verdade deveria revolucionar a nossa autoimagem e nosso senso de propósito na igreja e no mundo. Chega de se sentir pequeno, inadequado ou apenas um espectador. Você foi chamado, capacitado e comissionado por Deus com um dom espiritual. Mas, para que servem esses dons? Qual o propósito deles? Como já vimos em 1 Coríntios 12:7, eles são dados para o que for útil, para proveito comum. Pedro diz que devemos administrar o dom aos outros. E Efésios 4:12, falando especificamente de alguns dons de liderança, diz que eles foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O propósito principal dos dons espirituais não é a nossa exaltação pessoal, nosso status ou nosso benefício próprio, embora certamente haja alegria e satisfação em usar os dons que Deus nos deu. O propósito é sempre o outro, é servir, é edificar, é fortalecer, é consolar, é construir a igreja, o corpo de Cristo, é manifestar a graça e o poder de Deus para o bem de todos. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre os dons muda. Paramos de buscar os dons mais espetaculares por status e começamos a desejar os dons que mais edificarão nossos irmãos e glorificarão a Deus. Paramos de esconder ou negligenciar nossos dons por medo ou falsa humildade e percebemos a responsabilidade que temos de usá-los para servir. Os dons são ferramentas que Deus nos confia para construirmos juntos a sua casa. Paulo também enfatiza em 1 Coríntios 12:4-6 a beleza da diversidade na unidade. Ele fala de diversidade de dons, habilidades específicas, diversidade de ministérios, as diferentes formas e áreas onde servimos, e diversidade de operações, as maneiras únicas como Deus opera através de cada pessoa e dom. Mas, apesar de toda essa variedade maravilhosa, a fonte é a mesma, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus.
Isso nos ensina a valorizar a diversidade de dons na igreja. Não devemos esperar que todos sejam iguais ou tenham os mesmos dons. A beleza do corpo de Cristo está justamente na variedade de seus membros e funções, como Paulo desenvolverá mais adiante no capítulo 12 com a metáfora do corpo. Precisamos uns dos outros. O dom que você tem é necessário para mim, e o dom que eu tenho é necessário para você. Essa interdependência gera humildade. Não sou autossuficiente. Apreciação mútua, valorizo o dom do outro e unidade. Trabalhamos juntos para o mesmo propósito. Então, resumindo o que aprendemos nesta introdução, dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas pela graça do Espírito Santo a cada crente, não por mérito, mas por decisão soberana de Deus. Eles existem em grande diversidade, mas provêm da mesma fonte trina. E seu propósito principal não é o indivíduo, mas a edificação do corpo de Cristo e a glória de Deus. Que verdade fantástica e mobilizadora! Você é uma pessoa dotada por Deus. Você tem um papel único e insubstituível a desempenhar no reino dele. Minha oração é que esta série desperte em você uma fome por descobrir ou redescobrir os dons que o Espírito Santo te confiou e uma paixão por usá-los fielmente para abençoar outros e honrar o nome de Jesus. Nas próximas partes, começaremos a explorar as diferentes categorias e exemplos de dons mencionados na Bíblia, começando pelos dons mais voltados ao serviço prático e ao ministério no dia a dia da igreja. Prepare-se para se surpreender com a variedade de formas como Deus capacita seu povo. Na parte 1, estabelecemos verdades fundamentais. Os dons são capacitações sobrenaturais da graça de Deus, distribuídas soberanamente pelo Espírito Santo a cada crente, não para benefício próprio, mas para a edificação mútua da igreja, o corpo de Cristo. Essa compreensão nos liberta da comparação, da inveja e do sentimento de inutilidade e nos chama a descobrir e usar as ferramentas divinas que recebemos. Hoje, começamos a olhar mais de perto para a rica diversidade desses dons, enquanto 1 Coríntios 12 nos dá uma lista mais ampla, incluindo dons mais manifestacionais. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, após falar sobre a transformação da nossa mente e a dedicação do nosso corpo como sacrifício vivo, entra em uma lista de dons que parecem mais focados no serviço prático, no funcionamento harmonioso e no cuidado mútuo dentro da comunidade da fé. É fascinante ver como diferentes listas bíblicas enfatizam diferentes aspectos do operar do Espírito. Antes de listar os dons, Paulo estabelece em Romanos 12, versos 3 a 5, um contexto crucial: humildade e unidade na diversidade. Ele nos adverte a não pensarmos de nós mesmos além do que convém, mas a pensarmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E reforça a imagem do corpo, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 4, 5. Com essa mentalidade de humildade, interdependência e valorização mútua, ele começa a listar exemplos de dons no verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, vamos explorar alguns desses dons de serviço e ministério prático mencionados aqui e em outras passagens. Lembrando que essas listas não são necessariamente exaustivas, mas exemplificativas da multiforme graça de Deus. Ministério ou serviço. Diaconia. Romanos 12, 7 diz: se é ministério, seja em ministrar. A palavra grega diaconia é a raiz da nossa palavra diácono. Ela se refere ao serviço prático, a atender necessidades concretas, a ajudar de forma tangível.
Pessoas com o dom de serviço têm uma sensibilidade especial para identificar necessidades práticas ao seu redor e uma alegria e disposição sobrenatural para supri-las, muitas vezes nos bastidores, sem buscar reconhecimento. Elas são as mãos e os pés de Jesus de forma muito literal. São aquelas pessoas que organizam o café da comunhão, que limpam e arrumam o templo, que ajudam na secretaria, que transportam quem precisa, que visitam os enfermos para ajudar com tarefas domésticas, que cuidam das crianças para que os pais possam ouvir a palavra, que oferecem suporte logístico para eventos e ministérios. Elas veem uma necessidade e agem. Esse dom é absolutamente vital para a saúde e o bom funcionamento da igreja. Sem os servidores, muitos outros ministérios simplesmente não aconteceriam ou seriam muito menos eficazes. Se você tem esse dom, saiba que seu serviço é precioso aos olhos de Deus, mesmo que nem sempre seja visto ou aplaudido pelos homens. Use-o com fidelidade e alegria. 2. Contribuição ou repartir, metadidomi. No verso 8, Paulo menciona: o que contribui, faça-o com liberalidade. Este é o dom de dar, de repartir recursos, sejam financeiros, materiais ou mesmo tempo e energia, com generosidade, simplicidade e alegria para suprir necessidades e apoiar a obra de Deus. Pessoas com esse dom não dão por obrigação ou buscando reconhecimento, mas por um impulso genuíno do Espírito, com um coração desprendido e liberal. Aplotes, simplicidade, sinceridade, generosidade. Elas muitas vezes têm uma habilidade dada por Deus para adquirir recursos, não para acumulá-los egoisticamente, mas para serem canais da provisão divina para outros e para o reino. Elas sentem alegria em dar e confiam que Deus continuará a suprir. Que dom maravilhoso e necessário, especialmente em um mundo tão materialista. Se Deus te deu esse dom, administre os recursos que Ele te confia com sabedoria e use-os com liberalidade e alegria para abençoar o corpo de Cristo e avançar o Evangelho. Misericórdia e leal. Ainda no verso 8, o que exercita misericórdia, faça-o com alegria. Este é o dom de sentir e demonstrar compaixão, empatia e cuidado ativo para com aqueles que estão sofrendo, aflitos, marginalizados, doentes, em luto, presos ou passando por qualquer tipo de dificuldade. Pessoas com o dom de misericórdia são atraídas para os que sofrem, não com um olhar de pena distante, mas com um desejo genuíno de aliviar o sofrimento, oferecer consolo, ouvir com paciência e ajudar de forma prática. Elas são um reflexo do coração compassivo de Jesus. E Paulo acrescenta um detalhe importante: fazer isso com alegria. Hilarotes, da qual vem nossa palavra hilariedade, mas aqui significa disposição alegre, prontidão, sem ser um peso. A verdadeira misericórdia não é exercida com um espírito pesado ou ressentido, mas com uma graça e alegria que apontam para a esperança encontrada em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Que dom lindo e curador! Se você se identifica com ele, peça a Deus oportunidades para exercê-lo com a alegria que vem dele. Exortação, paracleses. O verso 8 também diz: o que exorta, use esse dom em exortar. A palavra paracleses é rica. Significa chamar para perto, encorajar, consolar, admoestar, fortalecer. O Espírito Santo é chamado de Paracletos, o Consolador, aquele que vem ao nosso lado. Pessoas com o dom de exortação têm uma capacidade dada por Deus para fortalecer a fé e a coragem de outros. Elas sabem dizer a palavra certa, na hora certa, para levantar alguém que está desanimado, para desafiar alguém que está vacilante, para consolar alguém que está triste, para motivar outros a perseverar na caminhada cristã.
Não são apenas animadores de torcida, mas falam com base na verdade de Deus, com amor e discernimento. Podem fazer isso em conversas individuais, em pequenos grupos ou até mesmo em pregações. É um dom vital para manter o corpo de Cristo animado, focado e perseverante. Se Deus te deu essa graça, use-a diligentemente para edificar e encorajar seus irmãos. 5. Presidir ou liderança, proistemi, mencionado no verso 8. O que preside, faça-o com diligência. Este é o dom de liderança, de estar à frente, de guiar, organizar, administrar, supervisionar. Pessoas com este dom têm a capacidade de ver o quadro geral, estabelecer metas, motivar e coordenar pessoas para trabalharem juntas em prol de um objetivo comum no reino de Deus. Pode se manifestar em liderar um ministério, um pequeno grupo, um projeto ou até mesmo em níveis mais amplos de liderança eclesiástica. A chave aqui é a atitude, com diligência, spode, zelo, presteza, cuidado sério. A liderança cristã não é sobre poder ou status, mas sobre serviço responsável, cuidado zeloso pelo rebanho e diligência em buscar a vontade de Deus e guiar outros nela. É um dom que exige grande responsabilidade e dependência de Deus. Ensino, aspecto prático, didascalia. Embora o dom de mestre seja mencionado em Efésios 4 como um dom de edificação da Igreja Universal, Romanos 12, 7, menciona-se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Isso pode se referir à habilidade prática de comunicar a verdade bíblica de forma clara, compreensível e aplicável dentro da comunidade local. Pessoas com esse dom têm prazer em estudar a palavra e explicá-la aos outros, ajudando-os a crescer no conhecimento de Deus. Elas conseguem tornar conceitos complexos acessíveis. Isso se manifesta em professores de escola dominical, líderes de estudo bíblico, discipuladores, pais ensinando seus filhos, etc. A ênfase é na dedicação, no esmero em preparar e comunicar fielmente a palavra. Profecia, aspecto prático. Em profeteia, Romanos 12, 6 menciona a profecia a ser usada em proporção à fé. Em seu sentido mais amplo no Novo Testamento, especialmente fora do ofício de profeta de Efésios 4, a profecia é a habilidade de receber e comunicar uma mensagem imediata de Deus para a congregação ou um indivíduo com o propósito de edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Não se trata necessariamente de prever o futuro, mas de falar a palavra certa de Deus para a situação presente, trazendo diagnóstico espiritual, encorajamento, correção ou direção, sempre em submissão à palavra escrita e para o bem comum. Requer grande fé, humildade e discernimento. Estes são apenas alguns exemplos dos dons que operam de forma mais prática no serviço mútuo e na organização da vida da igreja. O que eles têm em comum? Frequentemente operam de forma menos pública que os dons de palco, mas são absolutamente essenciais. São como os ligamentos, os órgãos internos, o sistema circulatório e nervoso do corpo de Cristo. Sem eles, o corpo não funciona, não cresce, não se move de forma saudável. É crucial que a igreja reconheça e valorize todos os dons. Tendemos, por natureza humana, a exaltar os dons mais visíveis: pregação, louvor, liderança. Mas Deus considera o serviço fiel nos bastidores, a contribuição generosa e anônima, a misericórdia exercida com alegria, o encorajamento sussurrado no momento certo, tão ou mais importantes. No corpo de Cristo, não há hierarquia de valor entre os dons ou entre os membros. Cada um é vital. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. 1 Coríntios 12, 21. Precisamos desesperadamente uns dos outros e dos dons uns dos outros. Talvez
Ao ouvir sobre esses dons de serviço, seu coração tenha se identificado com um ou mais deles. Talvez você seja essa pessoa que naturalmente vê as necessidades práticas e sente alegria em ajudar. Talvez você tenha um coração generoso que se deleita em dar. Talvez você seja atraído pelos que sofrem e sinta uma compaixão profunda. Talvez as pessoas frequentemente se sintam encorajadas depois de conversar com você. Talvez você tenha habilidade para organizar e liderar. Talvez ame estudar e explicar a Bíblia. Reconheça isso como uma possível manifestação da graça de Deus, um dom espiritual que Ele te confiou. Não o menospreze por não ser um dom de palco. Abrace-o, agradeça a Deus por ele e peça oportunidades e capacitação para usá-lo com fidelidade, diligência e alegria para a edificação dos seus irmãos e para a glória dele. Lembre-se, você é um membro valioso e necessário no corpo de Cristo, equipado pelo Espírito Santo com uma função única e importante. Na próxima parte, continuaremos nossa exploração, olhando para outra categoria de dons mencionada por Paulo. Os dons que parecem mais focados na edificação e liderança estrutural da igreja, como os listados em Efésios 4, ótimo. Continuamos nossa exploração sobre os dons espirituais. Na parte 2, vimos os dons maravilhosos voltados para o serviço prático e o cuidado mútuo dentro da igreja, como os listados em Romanos 12. Agora, vamos direcionar nosso olhar para outra categoria crucial de dons, aqueles que parecem mais focados na liderança, ensino e edificação estrutural da igreja, conforme apresentados por Paulo em Efésios, capítulo 4, roteiro Dons Espirituais, parte 3 de 8, Dons Espirituais, parte 3 de 8. Som ambiente, música suave, talvez com um tom de seriedade e propósito, indicando ensino e liderança. Bem-vindos de volta, amados do Senhor, à nossa série sobre dons espirituais. Já estabelecemos que cada crente é dotado pelo Espírito Santo, parte 1, e exploramos a beleza e a necessidade dos dons de serviço prático, que mantém o corpo de Cristo funcionando de forma saudável e amorosa, parte 2. Mas para que esse corpo cresça, amadureça, alcance a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo, Deus estabeleceu também dons específicos de liderança e ensino. São presentes de Cristo para a sua igreja com um propósito muito claro: equipar todos nós. Em Efésios, capítulo 4, depois de exortar sobre a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, versos 1-6, Paulo explica que Cristo, após sua ascensão, concedeu dons aos homens, versos 7 e 10. E então, no verso 11, ele lista 5 desses dons cruciais. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Antes de olharmos para cada um, é fundamental entender o propósito para o qual Cristo deu esses dons à igreja. O verso 12 é explícito e transformador. Eles foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Perceba a dinâmica. O papel primário desses dons, ofícios, não é fazer todo o trabalho do ministério sozinhos, mas sim equipar, treinar, aperfeiçoar, capacitar todos os santos, ou seja, todos os crentes, para que eles possam desempenhar o seu serviço, ministério, e assim juntos edificarem o corpo de Cristo. Que visão incrível de uma igreja ativa, participante, onde cada membro funciona segundo o dom que recebeu, sendo equipado por líderes que Deus levantou. E qual o objetivo final desse processo de equipamento e edificação? Paulo continua nos versos 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uau! O alvo é a maturidade, a unidade, a estabilidade doutrinária, o crescimento em Cristo, um corpo onde cada parte coopera, tudo funcionando em amor. E os dons de Efésios 4 são instrumentos-chave que Cristo deu para nos levar a esse alvo glorioso. Vamos, então, olhar brevemente para cada um desses 5 dons, ofícios. Apóstolos. A palavra significa enviado ou mensageiro. No sentido primário e único, refere-se aos 12 originais e a Paulo, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e receberam autoridade divina para estabelecer o fundamento doutrinário da Igreja. Efésios 2:20. Nesse sentido fundacional, o ofício de apóstolo não continua hoje. Contudo, muitos acreditam que a função ou o dom apostólico pode continuar. Refere-se a indivíduos chamados e capacitados por Deus com uma habilidade especial para pioneirismo, para plantar igrejas em novas áreas, para estabelecer a obra de Deus em diferentes culturas, para trazer ordem e fundamento doutrinário onde é necessário, muitas vezes com uma visão transcultural e um alcance mais amplo. São enviados para desbravar e estabelecer. Profetes. Assim como os apóstolos, os profetas do Novo Testamento tiveram um papel fundacional. Efésios 2:20, recebendo e comunicando revelação direta de Deus antes que o cânon das Escrituras fosse completado. Eles falavam com autoridade divina sobre a doutrina e a vontade de Deus. Hoje, com a palavra de Deus completa, o ofício de profeta como fonte de nova doutrina cessou. No entanto, o dom de profecia, como vimos brevemente em Romanos 12 e detalhado em 1 Coríntios 14, continua. É a habilidade dada pelo Espírito para proclamar a mente de Deus, falar sob inspiração divina para edificação, exortação e consolação. 1 Cor 14, 3. Pode envolver trazer uma palavra de conhecimento, sabedoria, encorajamento ou correção, específica para uma situação, sempre em harmonia e submissão à palavra escrita. O profeta em Efésios 4, além de exercer esse dom, teria também a função de equipar a igreja a ouvir Deus e a discernir sua voz, sempre à luz das Escrituras. Evangelistas, euangelistes, literalmente mensageiro de boas novas. São aqueles especialmente dotados e apaixonados por proclamar o Evangelho de Cristo, principalmente aos não crentes, com o objetivo de levá-los à fé e à salvação. Eles têm uma capacidade única de comunicar a mensagem da cruz de forma clara, convincente e relevante para diferentes públicos. Pense em Filipe nos Atos dos Apóstolos, Atos 8 e 21. Mas sua função em Efésios 4 não é apenas fazer a obra de evangelismo sozinhos, é também equipar a igreja para evangelizar. Eles motivam, treinam e mobilizam os crentes a compartilharem sua fé no dia a dia, a serem testemunhas eficazes onde quer que estejam. Uma igreja saudável precisa da influência contagiante e da capacitação dos evangelistas para cumprir a grande comissão. Pastores, poimen. A palavra significa literalmente pastor de ovelhas. Este dom capacita indivíduos a cuidarem de um rebanho específico, a comunidade local de crentes. Envolve nutrir, alimentar com a palavra, guiar, proteger dos lobos das falsas doutrinas, cuidar das necessidades espirituais e emocionais,
e liderar o rebanho com amor e exemplo. É um dom que exige um coração de servo, paciência, compaixão e um compromisso de longo prazo com as pessoas. O pastor zela pelas almas que lhe foram confiadas. Ele equipa as ovelhas para viverem a vida cristã de forma saudável e frutífera, ajudando-as a descobrir e usar seus próprios dons. Muitas vezes, no Novo Testamento, a função de pastor está intimamente ligada à de mestre. Doutores ou mestres, didáscalos. Este dom capacita a pessoa a entender profundamente as verdades da palavra de Deus e a ensiná-las de forma clara, sistemática, precisa e aplicável à vida dos crentes. Mestres têm paixão pela sã doutrina e habilidade para explicar as Escrituras, tornando-as compreensíveis e relevantes. Eles ajudam a igreja a se aprofundar no conhecimento de Deus, a discernir a verdade do erro e a construir uma fé sólida e bem fundamentada. Eles não apenas informam a mente, mas buscam transformar a vida através do ensino da palavra. Eles equipam os santos, dando-lhes o alimento doutrinário necessário para crescerem até a maturidade em Cristo e não serem enganados por falsos ensinos. É importante notar que estes 5 dons, ofícios, não são necessariamente separados em todas as pessoas. Um pastor frequentemente também tem o dom de mestre. Um apóstolo pode ter funções proféticas ou evangelísticas, mas Paulo os lista distintamente para mostrar a variedade de lideranças capacitadoras que Cristo deu à sua igreja. Todos são necessários para um crescimento equilibrado. Uma igreja que só tem ensino pode se tornar fria e intelectual. Uma que só tem evangelismo pode não amadurecer os novos crentes. Uma que só tem pastoreio pode não alcançar os perdidos. Uma que só tem dons proféticos, sem o fundamento apostólico e o ensino, pode se desviar. Cristo, em sua sabedoria, deu essa diversidade de líderes para que a igreja seja completa e bem equipada. Como a igreja reconhece e se beneficia desses dons hoje? Precisamos orar para que Deus levante pessoas com essas capacitações. Precisamos aprender a discernir esses dons nos outros, não apenas pelo título que carregam, mas pelos frutos que produzem e pelo caráter que demonstram. A Bíblia dá qualificações claras para líderes, como em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Precisamos nos submeter com humildade à liderança e ao ensino daqueles que Deus colocou sobre nós, permitindo que eles nos equipem. E se você sente que Deus pode estar te chamando para operar em uma dessas áreas, busque a Deus em oração. Prepare-se diligentemente na palavra. Sirva fielmente onde você está. Procure o conselho de líderes maduros e espere a confirmação de Deus e da igreja. Mesmo que você não se veja em nenhum desses 5 papéis específicos, entender a função deles é crucial para você. Você pode orar por esses líderes, apoiá-los, aprender com eles e, o mais importante, se deixar equipar por eles para fazer a sua parte no ministério. Lembre-se do propósito: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Cada um de nós tem um serviço a desempenhar, usando os dons que recebemos, como os de Romanos 12 ou 1 Coríntios 12. Os líderes de Efésios 4 estão aí para nos ajudar a descobrir, desenvolver e usar nossos dons de forma eficaz para a edificação de todo o corpo. Que maravilha é o plano de Deus para a sua igreja! Uma comunidade vibrante, onde cada membro é valorizado, dotado e ativo no ministério, sendo equipado e guiado por líderes que o próprio Cristo presenteou. Na próxima parte, vamos voltar para a lista de 1 Coríntios 12 e explorar outra categoria fascinante de dons: os dons de revelação, aqueles que nos trazem uma percepção sobrenatural da mente e dos planos de Deus. Já vimos que o Espírito Santo distribui a cada um de nós capacitações divinas, o charismata, para o bem de todo o corpo de Cristo.
Exploramos os dons que nos capacitam a servir na prática e aqueles que nos equipam através da liderança e do ensino. Mas o operar do Espírito não se limita a isso. Ele também deseja nos conceder percepções, entendimentos e informações que vão além da nossa capacidade natural de saber ou compreender. Ele deseja nos revelar aspectos da sua mente, da sua vontade e da realidade espiritual ao nosso redor. É sobre essa categoria fascinante que falaremos hoje, os dons de revelação. Estes dons, listados por Paulo especialmente em 1 Coríntios 12, são manifestações do Espírito que trazem à luz informações ou insights sobrenaturais. Eles não substituem a autoridade suprema e final da palavra de Deus escrita, a Bíblia, mas operam em harmonia com ela, trazendo aplicação, clareza ou direcionamento específico para situações concretas, sempre para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12:7. Lembre-se, são manifestações do Espírito dadas para o que for útil. Vamos olhar para 3 dons principais nesta categoria: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria, Logos, Sofias, 1 Cor 12:8a. Paulo começa dizendo que a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. O que é isso? Não se trata da sabedoria humana comum, adquirida pela experiência ou estudo, nem mesmo da sabedoria geral que obtemos ao estudar a Bíblia, embora ambas sejam valiosas. A palavra de sabedoria é uma expressão verbal sobrenatural da mente de Deus, uma impartição divina de sabedoria para uma situação específica. É receber e comunicar a perspectiva de Deus, a solução dele, o conselho divino sobre como agir, o que dizer ou como lidar com um problema complexo ou uma decisão difícil, de uma forma que transcende a lógica humana. Frequentemente, ela tem a ver com o futuro, com a aplicação da vontade de Deus, com a solução de dilemas. Pense em Salomão quando 2 mulheres reivindicavam o mesmo bebê. Sua solução engenhosa de dividir a criança ao meio não foi apenas inteligência humana. Foi uma palavra de sabedoria divina que revelou a verdadeira mãe. 1 Reis 3. Pense em Jesus respondendo às perguntas capciosas dos fariseus sobre impostos ou sobre a ressurreição. Mateus 22. Suas respostas eram cheias de sabedoria divina que desarmava os oponentes e revelava a verdade de Deus. Pense nos apóstolos tomando decisões cruciais no Concílio de Jerusalém. Atos 15. Guiados pelo Espírito Santo com sabedoria divina para lidar com a questão dos gentios. A palavra de sabedoria traz a orientação celestial para as encruzilhadas da vida pessoal, da família, da igreja ou do ministério. Ela nos ajuda a aplicar a verdade de Deus de forma eficaz e a navegar por situações complexas segundo o coração dele. Que dom precioso para buscar orientação e tomar decisões que honrem a Deus. Palavra de conhecimento, Logos Gnoseus, 1 Cor 12:8b. Paulo continua: e há outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Se a palavra de sabedoria lida mais com o como agir ou a solução divina, a palavra de conhecimento parece lidar mais com a revelação sobrenatural de fatos e informações que não poderiam ser conhecidos por meios naturais. É o Espírito Santo revelando algo específico sobre uma pessoa, uma situação, um evento passado ou presente que estava oculto. Vemos exemplos claros na Bíblia. Jesus conhecia a vida pregressa da mulher samaritana junto ao poço, revelando seus 5 maridos anteriores, o que abriu o coração dela para reconhecê-lo como profeta. João 4. Jesus sabia que Natanael estava debaixo da figueira antes mesmo de Filipe o chamar. João 1.
Pedro recebeu o conhecimento sobrenatural da mentira e do pecado oculto de Ananias e Safira. Atos 5. O profeta Eliseu conhecia os planos secretos de batalha do rei da Síria, se 2 Reis 6. Paulo, no navio durante a tempestade, recebeu o conhecimento de que ninguém perderia a vida, embora o navio fosse se perder. Atos 27. Qual o propósito desse dom? Pode ser para revelar um pecado oculto, levando ao arrependimento, como no caso de Ananias. Pode ser para descobrir uma necessidade específica, direcionando a oração ou o ministério. Saber que alguém sofre de uma doença específica ou passa por uma luta particular. Pode ser para encorajar alguém, mostrando que Deus o conhece intimamente e se importa com seus detalhes. Pode ser para confirmar uma direção ou uma mensagem de Deus. É uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito para trazer luz, verdade e ajuda específica. Discernimento de espíritos. Diacriseis pneumaton. Prenucor 12:10c. Este dom é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para distinguir a origem espiritual por trás de uma manifestação, ensino, profecia, milagre ou atmosfera. É perceber se algo provém do Espírito Santo, de um espírito humano, apenas da carne ou da mente da pessoa, ou de um espírito demoníaco. Vivemos em um mundo espiritual, onde nem tudo que parece bom ou sobrenatural vem de Deus. Satanás é mestre em se disfarçar de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. E seus ministros podem operar sinais e maravilhas enganosos. Mateus 24:24. Falsos profetas e falsos mestres se infiltram na igreja. 2 Pedro 2:1. Por isso, o dom de discernimento de espíritos é absolutamente crucial para a proteção e a pureza da igreja. Jesus operava constantemente nesse dom, discernindo a incredulidade nos corações, a hipocrisia dos fariseus e até mesmo repreendendo Pedro quando ele falou algo influenciado por Satanás. Arreda Satanás, Mateus 16:23. Paulo discerniu o espírito de adivinhação na jovem em Filipos, que parecia até falar coisas corretas sobre eles, mas cuja fonte era demoníaca. De Acts. Pessoas com este dom têm uma sensibilidade aguçada para a atmosfera espiritual, para a motivação por trás das palavras e ações, para identificar a presença de engano ou a genuinidade da obra do Espírito Santo. Este dom protege a igreja de ser desviada por falsas doutrinas, por emocionalismos vazios, por manifestações que não glorificam a Cristo ou por influências demoníacas disfarçadas. Ele opera em conjunto com o conhecimento da palavra, que é o nosso padrão de verdade, e muitas vezes com a palavra de sabedoria, para saber como lidar com o que foi discernido. É fundamental entender que estes dons de revelação, sabedoria, conhecimento e discernimento não são dados para satisfazer nossa curiosidade, para nos dar poder sobre os outros ou para nos fazer sentir espiritualmente superiores. Como todos os dons, são concedidos pelo Espírito para o que for útil, para o bem comum, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, seu uso exige enorme responsabilidade, maturidade, humildade e, acima de tudo, amor. Paulo insere o famoso capítulo sobre o amor, 1 Coríntios 13, exatamente entre a discussão dos dons nos capítulos 12 e 14, para enfatizar que o amor é o contexto essencial e a motivação correta para o uso de qualquer dom. A palavra de conhecimento, por exemplo, deve ser usada com discrição e amor, visando a restauração e não a exposição ou o julgamento. A palavra de sabedoria deve ser oferecida com humildade, não como uma opinião pessoal infalível. O discernimento de espíritos deve ser exercido com cautela e confirmação.
não para rotular pessoas, mas para proteger a igreja da influência do erro e do mal. Além disso, Paulo nos instrui a julgar as profecias, 1 Coríntios 14, 29, e a provar os espíritos, 1 João 4:1, indicando que mesmo as manifestações de dons de revelação devem ser avaliadas pela comunidade, à luz das Escrituras e do caráter de Cristo. Nenhum dom opera isoladamente ou sem a necessidade de confirmação e responsabilidade dentro do corpo. Devemos buscar esses dons? Paulo nos encoraja a procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E diz: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Portanto, sim, devemos desejar tudo o que Deus quer nos dar para a edificação da sua igreja. Podemos pedir a Deus sabedoria. Tiago 1, 5. Podemos pedir discernimento. Podemos pedir que Ele nos use com conhecimento específico para ajudar alguém, mas sempre com a motivação correta, o amor pelas pessoas e a glória de Deus, e com a submissão à soberania do Espírito que reparte a cada um como quer. Nossa maior busca deve ser sempre por mais de Deus, mais do seu amor, mais da sua santidade. E nesse processo, devemos estar abertos e disponíveis para que o Espírito manifeste seus dons através de nós como Ele desejar, para o bem de todos. Que Deus nos dê sabedoria para entender esses dons de revelação, que Ele nos conceda discernimento para reconhecer sua voz e sua obra, e que, se Ele nos confiar tais manifestações, que possamos usá-las com humildade, amor e responsabilidade, sempre para a edificação do seu corpo e para a sua exclusiva glória. Juntos nestes últimos encontros, desvendando o fascinante mundo dos dons espirituais. Começamos estabelecendo a verdade fundamental de que os dons são presentes da graça de Deus. Capacitações sobrenaturais distribuídas pelo Espírito Santo a todo crente, não por mérito, mas por sua soberana vontade e para um propósito maior, o bem comum, a edificação da igreja. Exploramos a beleza e a necessidade dos dons de serviço prático, aquelas habilidades divinas que mantêm o corpo funcionando no dia a dia com amor e cuidado mútuo, como vimos em Romanos 12. Contemplamos os dons de equipamento e liderança de Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dados por Cristo para aperfeiçoar todos nós para o desempenho do nosso serviço. E mergulhamos nos dons de revelação de 1 Coríntios 12. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, que nos concedem insights sobrenaturais da mente e da vontade de Deus para nos guiar, proteger e edificar. E a lista continua na palavra de Deus, mencionando dons de poder como fé, curas, milagres e dons de expressão como profecia, línguas e interpretação. A variedade e a riqueza com que Deus equipa a sua igreja são verdadeiramente impressionantes. Embora não tenhamos coberto cada dom em detalhe nesta série, espero que o fundamento que construímos tenha despertado em você uma profunda convicção. Você é uma pessoa espiritualmente dotada por Deus. Essa é a verdade central que eu gostaria que ficasse gravada em seu coração hoje. Você não é um acidente no reino de Deus. Você não é apenas um membro passivo ou um espectador. Você foi escolhido, salvo, selado e capacitado pelo Espírito Santo com um ou mais dons espirituais para cumprir um papel único e vital no corpo de Cristo. Não se compare com ninguém. Não menospreze o dom que Deus lhe deu, por mais simples que pareça aos seus olhos ou aos olhos do mundo. Lembre-se, no corpo, cada membro é essencial. Desde o serviço mais discreto até o ministério mais público,
Tudo é necessário e valioso quando feito para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. Talvez você esteja pensando, ok, eu acredito que sou dotado, mas como descubro e começo a usar meus dons? Essa é uma ótima pergunta e, embora merecesse uma parte inteira, quero te dar alguns passos práticos e encorajamentos finais. Primeiro, ore. Peça a Deus com sinceridade que Ele te revele os dons que Ele te deu e te mostre como usá-los. Segundo, estude a palavra. Familiarize-se com as passagens que falam sobre dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 14, Efésios 4, 1 Pedro 4. Terceiro, avalie-se com humildade. Onde você sente mais alegria e naturalidade ao servir? Quais são as paixões e os fardos que Deus coloca em seu coração? Onde você já viu Deus te usar de forma eficaz? Quarto, busque conselho. Converse com líderes maduros e irmãos que te conhecem bem. Eles podem te ajudar a discernir seus dons. Quinto, e talvez o mais importante, sirva. Comece a se envolver em diferentes áreas na sua igreja ou em ministérios. Experimente. Muitas vezes descobrimos nossos dons na prática, ao colocarmos a mão na massa e vermos onde o Espírito Santo nos capacita e nos dá fruto. Não espere ter certeza absoluta para começar a servir. Comece servindo em amor, com o coração disposto, e Deus confirmará seus dons em você. E agora, queremos muito saber o que Deus falou com você através desta série. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte pra gente, qual verdade sobre os dons espirituais mais te impactou? Você já identificou algum dom em sua vida? Ou talvez deixe uma palavra de encorajamento para outros irmãos que estão nessa jornada de descoberta. Sua interação edifica a todos nós. Se esta série sobre dons espirituais foi uma bênção para você, se te ajudou a entender melhor o plano de Deus para a sua vida e para a igreja, então nos ajude a alcançar mais pessoas. Deixe o seu gostei neste vídeo. É um clique rápido para você, mas faz uma grande diferença para que esta mensagem chegue a mais cristãos que precisam ser despertados para o seu potencial em Deus. E que tal compartilhar essa descoberta? Compartilhe este vídeo ou a série com seus amigos, seu pequeno grupo, sua família na fé. Incentive outros a também descobrirem e usarem os dons que Deus lhes deu. Imagine o impacto de uma igreja onde cada membro está ativo, usando seus dons para a glória de Deus. Por último, se você deseja continuar crescendo conosco, recebendo mais ensinamentos bíblicos, mensagens de encorajamento e ferramentas para a sua vida espiritual, inscreva-se no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nada do que preparamos para você. Que o Espírito Santo te capacite, te guie e te use poderosamente todos os dias da sua vida. Que você encontre grande alegria e realização ao servir a Deus e aos seus irmãos com os dons que Ele te confiou. Fique na paz do Senhor Jesus.